iniciar o processo, né? Já que o povo não entra. Isso, vamos em frente. Começar, né? Boa tarde, tá todo mundo. Deixa eu só colocar. Tá todo mundo me escutando? De boas. Eu pensei que não tá. Bom, estou aqui com esse curso que eu decidi ministrar, curso de introdução a Deep Learning, que, na verdade, o objetivo mesmo do curso era destinado para os alunos do laboratório, né, da UFP, Inteligência Artificial, que é o professor Vinícius lá na computação, ele é o coordenador. Né. E aí me pediram para colocar como projeto de extensão para ter certificado também. E aí entrou outras pessoas também, além do povo do laboratório, preencheu todas as vagas, tive que abrir uma PUCID especialmente para ele, e coloquei a carga horária de 10 horas, né? O mínimo lá que poderia ser seria 8 horas, mas aí acho que foi a Ana Paula que falou que o mínimo para cadastrar no SIG era 10, então eu coloquei 10 horas. Então vai ser toda sexta-feira, de 2 às 16, né? De 2 às 4, na verdade. Lá no e-mail eu coloquei de 2 às 18, mas só de 2 às 4, que serão 5 aulas de 2 horas, para cumprir essas 10 horas do curso mínimo. Do dia 24, que é hoje, até o dia 28 de agosto. Né? Então, vai ser sempre esse mesmo horário, a menos que vocês queiram alterar o horário, contanto que seja na sexta-feira à tarde, para mim tá de boa. Então, para quem não me conhece, eu sou ex-aluno da UFP, né, fiz a graduação e o mestrado aí na UFP
mestrado orientado pelo professor Vinícius, né? E atualmente eu sou aluno de doutorado lá na UFRN, sendo orientado do professor Adrião, que também foi orientador do professor Vinícius do doutorado dele. Já estou entrando no último ano de doutorado para, teoricamente, defender no meio do ano que vem. E também sou professor do IFMA, no campus de Coelho Neto. Eu trabalho com aprendizagem de máquina já desde 2010, com o professor Vinícius, quando eu entrei na iniciação científica. Trabalhei com classificação de perfis de usuários em uma rede social. E durante o mestrado, eu dei ênfase no aprendizado semi-supervisionado. Então, aqui na iniciação científica, eu trabalhei com classificação simples mesmo. E no doutorado eu ampliei, e aí agora eu estou trabalhando com Deep Learning. Certo? Então, Deep Learning junto ao aprendizado semi-supervisionado. O conteúdo desse curso vai ser, digamos, introdutório. Certo? Eu vou falar dos conceitos básicos de aprendizagem de máquina, porque não adianta eu avançar e falar de Deep Learning sem que fale sobre esses conceitos iniciais de aprendizagem de máquina. Vou falar sobre conceitos iniciais de redes neurais, porque Deep Learning são redes neurais, então não tem como não falar uma coisa com a outra, esses conceitos básicos. Vou falar sobre as redes que a gente chama redes neurais rasas, que são a rede Perceptron simples e a rede Perceptron multicamadas, que é a MLP. Certo? E vou falar, já entrando na parte de Deep Learning, sobre redes neurais convolucionais, que são as redes mais, digamos, as mais famosas, ao meu ver, porque todos os trabalhos que eu pesquiso, a maioria mesmo é com rede de convolução. E tem até gente que eu já vi, que gente confunde em dizer que Deep Learning e rede de convolução são Deep Learning. Isso é verdade, mas não são somente isso. Certo? Existem outros modelos, outro tipo de redes que também são do paradigma de Deep Learning. E pretendo falar sobre o autoencoder, Deep Autoencoder, que ao meu ver, é um dos mais conhecidos também e mais utilizados nos meus trabalhos que eu pesquiso. Então, como eu estou no doutorado, eu faço muita pesquisa dos trabalhos relacionados. Então, a maioria desses trabalhos que eu vejo tem ou rede de convolução ou rede de autoencoder, ou as duas ao mesmo tempo, porque eu posso fazer um autoencoder de rede de convolução. Sendo a rede neural de convolução, ela é supervisionada e o Deep Autoencoder, ele é não supervisionado, certo? Que ele aprende características e aprende a reconstruir as entradas. Mas eu vou falar mais na frente, em detalhes. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Então, continuando. Bom, para fazer esse curso, eu pretendo mostrar a parte teórica, mas eu também quero mostrar uma parte prática, né? Como implementar alguns exemplos e mostrar o funcionamento da rede utilizando a linguagem Python, certo? Porque o Python, se você for pesquisar no Google aí, Python é uma das linguagens mais utilizadas para aprendizagem de máquina e Deep Learning, certo? E basicamente a gente fala de ciência de dados. E por que usar Python? Porque no Python existe essa biblioteca aqui, o Keras, certo? E o TensorFlow. São bibliotecas específicas para trabalhar com redes neurais, certo? Trabalhar com Deep Learning. Eu digo que o Keras, na verdade, é um facilitador para trabalhar com TensorFlow, porque as operações mesmo de Deep Learning tem aqui no TensorFlow, e o Keras tem digamos, uma interface que facilita eu trabalhar com essas operações, certo? É mais fácil eu modelar uma rede neural usando Keras do que modelar usando TensorFlow
direto. Vou usar também, né, no curso essas ferramentas aqui, essas outras bibliotecas, né, o NumPy para trabalhar com array, Matplotlib para mostrar gráficos, de vez em quando eu posso mostrar algum gráfico aqui, o Pandas para trabalhar com os meus dados, carregar os meus dados, as bases de dados que eu vou utilizar nos exemplos, e o Scikit-Learn, que também é uma biblioteca de aprendizagem de máquina, que ela tem implementado nela alguns algoritmos, como KNN, máquina de vetor de suporte, a própria MLP e outros algoritmos, Random-Forest, regressão linear e outras coisas. Além disso, essa biblioteca aqui, ela tem métricas que eu vou utilizar para avaliar a rede neural e até para fazer pré-processamento das informações. E o meu ambiente de programação, que eu vou mostrar aqui, vai ser o Colab, certo? Que é a ferramenta do Google para poder... a ferramenta do Google que ele desenvolveu junto do Google Drive para permitir programação, certo? Então, os códigos que eu for mostrar aqui, tudo que eu for digitar, vai ser dentro desse Colab com o apoio do Google Drive, que é onde vai estar as minhas informações. Então, antes de continuar, eu vou mostrar aqui como é que faz no Drive para abrir o Colab. Vocês estão vendo aqui a tela do Google Drive? Eu abri aqui no navegador. Se você tentar abrir ele em outro navegador que não for o Chrome, ele vai ficar mandando abrir o Chrome, por causa que vou usar o Colab. Então eu abri aqui o Google Chrome e vou acessar aqui o meu Drive, certo? Dentro do meu Drive, eu vou aqui escolher a pasta que vai receber o meu arquivo, certo? O meu código. Então, eu posso jogar o meu código em qualquer lugar do Drive, aí vai dar a sua organização, certo? E aqui, ó, nesse botão aqui do novo, no lado esquerdo, eu posso criar vários documentos no Drive, certo? E um deles é o Google Colaboratório, certo? Isso aqui é o Colab. Então, só que provavelmente, se você nunca trabalhou com Colab, você não vai aparecer essa opção. Porque primeiro você tem que vir aqui, ó, e conectar mais apps. Você tem que primeiro instalar o Colab no seu Drive. Vamos procurar aqui. O meu já vai estar instalado, mas vai aparecer aqui a opção para você instalar o Colab dentro do seu Drive. Porque mesmo sendo do Google, ele não deixa por padrão. Eu já devia ter colocado, mas não colocou não. Então, depois de instalado aqui, aí sim eu vou conseguir criar esse arquivo aqui. Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida de como fazer isso aí? Esse é um procedimento simples para instalação. Então, eu clico aqui, escolho aqui um arquivo, e ele vai gerar esse arquivo do Colab, certo? E o Colab, ele é uma cópia idêntica do Jupyter, né? Para quem conhece o Python e tem a familiaridade com isso. Então aqui, o meu código ele vai ser digitado dentro dessas células de execução aqui do Colab, certo? Então o meu ambiente vai ser aqui. Só que antes de começar, eu faço algumas configurações. Na verdade, só uma, porque hoje o Colab já automatizou algumas coisas que a gente fazia. Então, aqui, ó, tem ambiente de execução, eu defino o tipo de ambiente que eu vou trabalhar, certo? Se eu não fizer nada disso aqui, eu vou estar trabalhando com CPU, normalmente, certo? Porque o Colab, quando você cria um arquivo, automaticamente é criado por trás uma máquina virtual do Google, que você vai ter disponível alguns recursos para trabalhar. E aqui o Google ele te dá duas opções, GPU e TPU, certo? GPU é para trabalhar com placa de vídeo, certo? Por quê?
Porque o TensorFlow, ele é configurado para trabalhar com GPU, com a placa de vídeo. Então, quando você vai rodar uma aplicação feita no Keras com TensorFlow, se você prestar atenção, se seu computador tiver placa de vídeo, ele vai começar a consumir a sua placa de vídeo. Porque a placa de vídeo ela é feita para fazer operações com matrizes, que é o que uma rede neural é, basicamente operações com matrizes. Então, a rede neural tem o que a gente chama de tensor, né, que são essas matrizes, e elas facilitam, é mais facilmente calculado usando GPU. E quando a gente trabalha com essa GPU, o treinamento é mais rápido. Né? A ponto de que o meu notebook ser mais rápido do que o supercomputador da UFP, só porque eu uso placa de vídeo, o computador super da UFP não tem. Então a gente coloca o GPU. E antes, aqui nessa alteração, antes tinha você escolher qual é o Python que você utilizar, se era o Python 2 ou o Python 3. Hoje a gente não tem mais essa opção, sempre vai ser o Python 3. E depois a gente vem aqui, ó, em conectar, aqui no canto superior do lado direito da aba, certo? Então, a gente vem conectar, agora ele pergunta se eu sou um robô, e quando ele conecta isso aqui, automaticamente ele mostra aqui já, ó, que você tem memória RAM e você tem disco disponível para você trabalhar. Então, esse arquivo aqui gera uma máquina virtual no Google, onde você vai fazer as operações. Certo? A desvantagem desse Colab é que ele tem limite de tempo. Certo? Se eu não me engano, a sessão dele são 15 horas. Certo? E, no meu caso, isso atrapalha porque eu coloco uns experimentos para rodar e eu coloco os experimentos para rodar e ele demora mais de 24 horas. Então, se 15 horas a sessão morrer, não rodou o suficiente para mim fazer as minhas operações. Mas, em questão de desempenho, ele muitas vezes é muito melhor do que alguns computadores que eu tenho disponível para rodar as minhas aplicações. Outra parte também da janela que a gente vai utilizar é essa parte aqui do índice, certo? Tem aqui mostrar índice. Aqui a gente pode fazer uma série de sessões que vai nos permitir a gente navegar pelo código através desse índice aqui. Então você clica numa sessão e ele vai direto para a minha parte do código aqui. Mas isso é quando você tem um código muito grande e você enche de sessão para poder navegar melhor. Como por exemplo, tem aqui, ó, vou adicionar aqui um texto. Se eu colocar jogo da velha, seção. Então, aparece aqui a seção 1, e para mim ir para o código dessa seção, basta eu clicar aqui no índice. Isso aqui é só mesmo para facilitar. O outro recurso interessante que a gente tem é aqui em arquivos. Certo? Por quê? A gente trabalha aqui no Colab, mas a gente precisa carregar as bases de dados, por exemplo. Certo? Então, eu posso jogar esses dados aqui, fazer o upload, certo? Aqui nesse botão aqui, o upload, ou simplesmente jogar, arrastar para dentro. Só que os arquivos que ficam nessa região aqui da janela, eles morrem, eles desaparecem quando a sessão morre. Certo? Então, se você quiser manter mesmo, garantir que vai manter, aí é aconselhável que você se conecte ao Drive. Certo? E hoje o Colab, ele tem aqui esse botão, que ele vai conectar esse arquivo aqui do Colab no meu Drive. Então, eu clico aqui no botão, ele manda conectar ao Drive. Ele vai se conectar ao Drive que está da conta que você está logado aqui. Certo? Ó, ele apareceu aqui, meu Drive. Então, isso daqui são as informações que tem no meu Google Drive. Então, eu consigo agora, quando eu faço essa conexão aqui,
por exemplo, conectar as minhas bases de dados, certo? Para mim utilizar dentro do meu código. Mas a gente vai fazer isso, um exemplo prático depois. E essa parte aqui do Google ter criado esse botão de conectar o Drive melhorou muito, porque antes tinha um código que eu sempre copiava e colava para poder rodar, para poder ele se conectar ao Drive, e depois tinha que ter uma autorização, que eu pegava um código e colocava, mas era uma burocracia danada. Agora eles colocaram só um botão que se conecta ao Drive. Alguma pergunta aqui? Então, vou utilizar essas ferramentas aqui para mostrar os códigos. Então, continuando. E aqui eu tenho uma bibliografia sugerida, certo? Que são alguns livros que seria interessante, já que você quer trabalhar com essa área de Deep Learning, Machine Learning, seria interessante ter a leitura desses livros aqui. Certo? Com esse primeiro aqui, Inteligência Artificial, abordagem e aprendizagem de máquina. Certo? A linguagem dele é bem simples para você entender o conceito de aprendizagem de máquina. Tem alguns exemplos práticos lá que facilita bastante o entendimento. Tem esse outro aqui, Redes Neurais, Fundamentos e Aplicações com Programas em C. Certo? Ele também, a linguagem dele também é muito simples. Ele tem também umas aplicações, uns exemplos práticos lá, mostrando os cálculos e tal, muito simples, mas ele também é muito resumido. Certo? Tanto esses dois livros, eu acho eles resumidos, certo? Esse de Redes Neurais mais resumido ainda. Mas ele é bom para iniciar, para quem está querendo aprender. Tem esse outro aqui, que ele tem mais conteúdo. A linguagem dele também é muito simples, também os três são em português. E já ele tem mais coisas, tem as aplicações também. E esse daqui é melhor ainda para você aprender. Né? O ideal seria seguir essa ordem aqui desses três livros, que seria bem interessante. Tem também esse outro livro, o Simon Hayek. Certo? Já esse daqui, ele tem muito mais conteúdo, e o conteúdo dele, já a linguagem ele é um pouco mais complexa, ele tem uma notação matemática que eu acho mais complicada de se entender em relação aos outros dois, mas ele também é muito bom. Certo? Então é muito interessante. E tem esse outro livro aqui, que é já específico de Deep Learning, certo? Esse daqui já tem uns conceitos já direcionados para trabalhar com Deep Learning. O Hayek é de redes neurais, mas ele não tem os conceitos de Deep Learning, mas ele não deixa assim tão claro em relação a esse outro livro aqui, certo? Esse outro aqui já é específico, já problemas específicos para se trabalhar com modelos de Deep Learning. E aqui embaixo tem uma série de outros livros, que inclusive eu tenho esses livros em PDF, que também eu achei interessante, né, a linguagem deles, né, que são em inglês também, assim, esse daqui também é em inglês, esses outros de baixo são todos em inglês, mas a linguagem deles é bem fácil de entender, tem uma anotação matemática também, mas não é, você não vai se atrapalhar, não vai ter tanta dificuldade, porque a explicação deles é fácil, e além disso, tem também implementações com Python, certo? Usando o Keras e o TensorFlow, esses três livros aqui. Certo? E temos esses outros dois aqui, de Machine Learning, um com Python e um com R. Certo? Essa com Python aqui, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja usando a biblioteca sklearn. Então, esses livros aqui são muito, dos que eu já vi, são, digamos, os melhores que eu já vi para se aprender a trabalhar com Machine Learning, com aprendizagem de máquina, e redes neurais de Deep Learning. Certo, mas, então, começando já aqui, começando aqui já entrando no conteúdo de Deep Learning,
por que que eu vou aprender Deep Learning? Por que que é interessante aprender esse conteúdo? Certo? Bom, primeiro, Deep Learning é o estado da arte da aprendizagem de máquina. Certo? Então, hoje, como a rede neural, na verdade, teve um momento chamada Idade das Trevas, Era das Trevas, que redes neurais ficou de segundo plano, que a máquina de vetor de suporte superou MLP. Mas aí, com o avanço das tecnologias, então surgimento de placas de vídeo, a capacidade de processamento maior, a Deep Learning as redes neurais voltou ao estado da arte, certo? E vem sendo utilizado em vários segmentos, como visão computacional e processamento de linguagem natural. Certo? A gente tem muitas aplicações hoje que a gente usa e nem sabe que tem, mas a gente usa muito Deep Learning na nossa vida. A gente nem sabe, mas tem. Estamos também na era dos dados. Certo? Então, para quem, por exemplo, quer ser cientista de dados, basicamente, na minha opinião, obrigatório saber trabalhar com Deep Learning. Certo? Além de saber cálculo e estatística e várias coisas. Deep Learning trabalha melhor quando tem uma grande quantidade de dados e uma grande dimensionalidade desses dados. Certo? Então, existem estudos que mostram que os modelos de aprendizagem de máquina comum, digamos assim, eles começam a perder desempenho à medida que eu vou aumentando a quantidade de dados e a dimensionalidade desses dados. Já a Deep Learning é ao contrário. Quando tem poucos dados, pode ser que uma rede de Deep Learning ela não tenha um desempenho tão bom. Mas quando a medida que aumenta esses dados, ela melhora muito. Então, é basicamente o contrário. E também porque Deep Learning é legal. Já tenho trabalhando desde 2010 e nunca deixei de trabalhar, até porque eu também acho interessante essa área. Então, hoje nós temos um grande acúmulo de informação, um grande acúmulo de dados, não é informação, um grande acúmulo de dados, certo? E vai ser preciso ter que trabalhar em modelos que sejam capazes de remover informações desses dados de forma precisa e útil, né? Porque não adianta só remover informação e essa informação não servir para nada. Um estudo mostrou que os dados que nós temos hoje eles vão crescer 800% a quantidade que nós temos, dados acumulados, só nos próximos 5 anos. Certo? Tinha outro estudo mostrando que a quantidade de dados, se eu não me engano, triplicou nos últimos 5 anos. Não lembro certo o estudo. Mas que em 2022 nós vamos ter 93% mais dos dados livres que nós temos hoje. Então, existe hoje um acúmulo muito grande de informação, até porque nós temos redes sociais, temos, tipo, essa aula aqui já está acumulando dados, está acumulando um vídeo aqui. Certo? Então, tudo que a gente faz está acumulando dados, o celular acumula dados, está lá o WhatsApp, indo, voltando mensagem. Então, tudo acumula dados. Então, em algum momento, a gente vai ter que utilizar esses dados para tomar alguma decisão. Então, a rede de Deep Learning vai ser tem um bom desempenho para isso. E hoje o que dizem é que os dados são o novo petróleo. Certo? Então, hoje quem sabe trabalhar com essa área, trabalhar com dados, se sobressai muito. As empresas que trabalham com isso se sobressaem muito melhor do que as outras. Então, as grandes empresas que trabalham, como o Google, certo? Facebook, Instagram, então todas essas empresas trabalham com Deep Learning. Certo? Então, ambiente para trabalhar com Deep Learning nós temos muito essas informações, elas contribuem muito para isso. Agora tem que saber fazer os processamentos, pré-processamento. Então, aplicações de Deep Learning que a gente tem a Cortana do Windows, né, assistente virtual, assistente virtual do Mac também. Então, todos esses assistentes virtual, esse que saiu agora do coronavírus, tudo trabalha com Deep Learning, certo? Então, o reconhecimento da voz, ele reconhece a voz usando Deep Learning. Até o assistente do Google, que se você perguntar como é que ele é feito, ele vai lhe responder que ele é feito de redes neurais. Outra aplicação, reconhecimento facial. No celular,
Por exemplo, no meu celular eu tenho uma forma de desbloquear ele sem que eu coloque nem a digital, nem a senha, só ele reconhece o meu rosto. Então, reconhecimento facial. Claro que ele avisa que se for parecido comigo, ele pode desbloquear também. Outra aplicação, sistema de recomendação no Netflix, por exemplo. Já ali também utilizam a rede Deep Learning. Teve até uma equipe que ganhou uma competição de sistema de recomendação utilizando máquina de Boltzmann, que é um tipo de rede neural, para fazer o sistema de recomendação. Recomendação de filmes. Então, baseado no seu comportamento, a Netflix vai lhe recomendar algum filme. E esse comportamento é analisado por uma rede neural, uma rede Deep Learning, uma rede profunda. Google Tradutor, certo? Ou outros tradutores online também. Esses tradutores também utilizam a rede neural para fazer o reconhecimento do texto para converter para o outro idioma. Então, esse tradutor, inclusive, quando o Google anunciou que começou a utilizar a Deep Learning, ele melhorou muito a forma com que ele faz a tradução. Então, é muito melhor. Hoje, algumas frases já ficam exatamente como deve ser. Antes, não. Antes, as frases eram mais um por um, palavra por palavra, e aí não ficava muito boa a tradução. Mas ainda não fica 100%, né? Porque eu já testei até em submeter um artigo e não rolou. Auxiliar no diagnóstico de doenças. Certo? Então, hoje, teve inclusive uma pesquisa lá no IFMA agora, de uns professores de um campus que fizeram diagnóstico para a Covid-19, utilizando imagem de pessoas doentes com a doença, certo? Imagens do pulmão, certo? Do raio-x do pulmão. Então, eles conseguiram fazer um sistema para auxiliar no diagnóstico, mas é só auxiliar, não é para ser o diagnóstico final, não. Então, ainda não chegou a tanto, não. Tem aqui alguma pergunta? Então, continuando. Então, mas o conceito de Deep Learning, o que é Deep Learning mesmo, na verdade? Não, Deep Learning, em português, a gente traduz como aprendizado profundo, certo? Então, esse cara aqui, Yann LeCun, ele é esses três caras, na verdade, são grandes referências de Deep Learning hoje, certo? Eles trabalham com isso. Então, eles deram aqui um conceito, né, que métodos de representação do aprendizado com múltiplos níveis de representação, que são métodos de representação do aprendizado com múltiplos níveis de representação, obtidos por composição simples, mas não linear, que transforma a representação em um nível mais baixo para o mais alto, um pouco mais abstrato. Então, esse conceito todo, ele quer dizer que, ele resumindo, ele está dizendo que nós temos várias camadas, certo? Então, uma rede, existem as redes neurais, certo? As redes neurais rasas, que a gente chama, onde vai ter só uma camada oculta, certo? Não teria essas três camadas aqui. E uma rede Deep Learning, a rede profunda, ela vai ter mais de uma camada, certo? Sendo cada camada dessa responsável por extrair características dos dados e enviar para outra camada, certo? Então, isso que eles quiseram dizer com esse conceito todo aqui que ele colocou, que eu peguei o conceito direto do trabalho dele. Deep Learning é uma nova visão de representação e de aprendizado a partir de dados, certo? Que enfatiza o aprendizado de camadas sucessivas e representações cada vez mais significativas, certo? Então, o aprendizado aqui é feito camada a camada, como eu falei. Cada camada dessa é responsável por aprender alguma característica dos meus dados. Certo? Então, eu vou ter a entrada aqui X, vai ter um conjunto de processamento que vai ter a saída Y aqui, certo? Então, eu vi num lugar que diz que o princípio é de que eu conheço um cara, que conhece um cara, que conhece um cara, certo? Então, uma rede neural, ela tem informações de uma camada, que tem informações de outra camada, que tem informações de uma camada, certo? Sendo cada camada dessa daqui uma função, certo? Um F. Então, são funções que vão
modelar o meu aprendizado. Então, em forma bem resumida por cima, uma rede de deep learning é uma rede neural com mais de uma camada oculta. Certo? É claro que isso existe existe ainda um debate sobre o que é realmente uma rede profunda. Certo? Eu lembro na minha defesa de qualificação, eu falei que trabalhava com uma rede com 3 camadas ocultas, lá que disseram que não era uma rede profunda. Aí outro disse que era rede profunda. Aí não existe um consentimento. Certo? Então, observando os conceitos que esses autores aqui, mais renomados, dizem, não, uma rede deep learning é uma rede neural simples com mais de 2 camadas. Certo? Mas aí não tem um consenso na literatura, até porque existem também outros conceitos, que eu até vou mostrar, que é o conceito de regularização, certo? Dropout. Que eles também têm que incluir esses conceitos para poder dizer que é uma rede profunda. Então, essa rede de deep learning aqui, como eu falei, houve uma época em que ficou, digamos, a chamada idade das trevas. As redes não estavam sendo úteis, né? Existiam outros métodos que superavam essas redes, até porque, à medida que eu vou adicionando camadas, eu vou aumentando o processamento dessa rede. Certo? Aumenta a quantidade de neurônios, aumenta a quantidade de camadas. Então, ela vai ficando mais pesado. E antes, os computadores não tinham tanto poder computacional, certo? Como tem hoje. Hoje, como eu tenho as placas de vídeos, as GPUs, eu consigo rodar uma rede grande dessa. Certo? Então, contribuiu tanto ao acúmulo de informações quanto à evolução da tecnologia para que essas redes voltassem ao, digamos, ao auge da aprendizagem de máquina, que é o que é hoje. E essas redes neurais, a Deep Learning, elas são apenas uma parte do aprendizagem de máquina, certo? Então, elas estão inseridas dentro dos conceitos de aprendizagem de máquina, que, por sua vez, está inserido dentro do conceito de inteligência artificial. Digamos assim, porque eu já vi pessoas falando, inteligência artificial, e confundir os conceitos, certo? Toda rede de deep learning é inteligência artificial, mas nem toda inteligência artificial é deep learning. Certo? Então, aqui dentro da inteligência artificial existem outros conceitos, como sistemas especialistas, sistema multiagente e busca inteligente e vários outros conceitos, certo? Então, Deep Learning está dentro da aprendizagem de máquina, que é uma parte da inteligência artificial que tenta simular o aprendizado humano no computador. Certo? Então, Deep Learning é só uma parte do que é aprendizagem de máquina, do que é Machine Learning. No conceito de data mine, porque quando a gente fala de data mine, tem um processo de data mine que a gente segue, certo? E um desses processos é a parte de predição, classificação ou agrupamento, que é nessa parte que vai entrar a rede neural, certo? A parte do Deep Learning. Então, esse processo ele pode ser um modelo de aprendizagem de máquina simples, como o KNN. Ao mesmo tempo, como geralmente data mine requer uma grande quantidade de dados, aí posso ir para uma rede profunda, uma rede de deep learning. Certo? Mas no contexto de data mine também ele é muito utilizado. Inclusive de extrema importância que vocês conheçam esses conceitos para poder utilizar no data mine. Mas o data mine também tem outras etapas, certo? Que é o processo de descoberta do conhecimento. Então, como eu falei, o curso vai ser introdutório. Então, antes de eu passar, de fato, para explicar as redes neurais, explicar Deep Learning, é necessário que a gente saiba o que os conceitos de aprendizagem de máquina, certo? Machine Learning. Porque quando eu estiver lá trabalhando,
eu vou mencionar esses conceitos e é interessante que vocês já saibam o que é que eu estou falando. Essa rede é supervisionada, essa aqui não é, essa aqui faz classificação, essa aqui é regressão. Aí tem que saber esses conceitos todos. Porque como eu falei, como Deep Learning é uma sub-área da aprendizagem de máquina, então é que você tem que saber aprendizagem de máquina para poder trabalhar com Deep Learning, então não adianta. Então, o que é a aprendizagem de máquina? Certo? Então, esse rapaz aqui, que também ele é famoso dentro da aprendizagem de máquina, ele diz que, Arthur Samuel, 1959, aprendizagem de máquina é o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Então, quando a gente trabalha com aprendizagem de máquina, você programa apenas o aprendizado, mas programa baseado já na teoria matemática. Você programa na teoria matemática que tem por trás. E você não controla o aprendizado desse programa, certo? O programa ele vai aprender, independente se a sua programação estiver correta, ele vai aprender e você não vai controlar isso. Estão perguntando se eu vou disponibilizar o Colab e as bases de dados. Eu posso disponibilizar também os Colab que eu gerar aqui com as bases de dados. Certo? Mas as bases de dados que eu vou utilizar são bases de dados que tem online já no CI e no Kaggle. Mas eu vou disponibilizar também os códigos. Sim, então voltando, o conhecimento aqui, o aprendizado aqui, ele é adquirido baseado nos dados e não no seu algoritmo. Então, é tudo direcionado aos dados. Outro conceito de aprendizagem de máquina foi dado por Tom Mitchell, em 1998. Esse rapaz também é famoso em aprendizagem de máquina. Né? Então, ele diz que um programa de computador ele é inteligente se ele aprende com a experiência, certo? Então, tem uma tarefa aqui, eu faço um programa inteligente que consiga fazer essa tarefa, mas para me dizer que ele tem inteligência e faz parte da aprendizagem de máquina, ele tem que aprender alguma coisa à medida que ele vai trabalhando, certo? Então, ele fala, uma experiência vai ser incrementada em uma determinada tarefa, então o meu desempenho também vai ser incrementado porque eu estou tendo experiência. Então isso é também um conceito de aprendizagem de máquina. Né? Então a aprendizagem de máquina trabalha com programas de computadores que consigam aprender baseado em dados e ainda aprende com a experiência à medida que vai trabalhando. Certo? Como foi, por exemplo, o exemplo eu vi na internet que colocaram uma rede neural para aprender jogar o jogo do Google do dinossauro, certo? Então ele conseguiu fazer com que ela jogasse, aprender aquele jogo, e durante o jogo ela conseguiu aprender alguma coisa que ele não preveu, que ele não conseguiu, que ele não ensinou a ela. Que como estava o jogo lá do dinossauro, ele fica passando o dinossauro, pulando e fica passando os obstáculos. E vai acelerando à medida que você vai jogando. Então chegou a um ponto que vinha tão rápido que a rede conseguiu perceber que não precisava ela fazer um pulo, não precisava ela fazer uma determinada operação lá para poder pular os obstáculos, bastava ela dar um pulo, se eu não me engano. Não lembro qual foi a operação que ela fez, mas ela conseguiu fazer uma operação sem que ele não ensinasse. Certo? Então, conseguiu aprender alguma coisa que não foi nem programado. Certo? Ela aprendeu a pular quando a velocidade era muito alta para passar obstáculos grandes que ele tinha que fazer pausas no meio. Aí, ao invés de fazer a pausa, ela pulava de uma vez só. É verdade, isso aí mesmo. Botei o link aí no chat, se alguém quiser ver, o vídeo é muito legal. Eu também já presenciei alguma coisa aqui, uma coisa que a rede neural também aprendeu aqui num dos meus trabalhos, uma coisa que eu não ensinei. Aí ela fez uma coisa e eu não tinha imaginado aquela situação, não coloquei para prever e passou e eu não... e como ela corrigiu, então saiu melhor ainda o negócio, porque como ela aprendeu o trabalho, a operação lá.
E o aprendizado de máquina, na verdade, é um processo automático que visa representar melhor os meus dados. Certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos um conjunto de dados que não está devidamente representado. Então, eu faço um conjunto de alterações, conjunto de aprendizado, até que eu obtenha a melhor representação para os meus dados. Então, aqui consegui separar essas informações. Alguém tem alguma pergunta? Então, nos conceitos de aprendizagem de máquina, eu estudando na UFRN, eu aprendi esse fluxograma aqui, certo? Que é o que a gente chama de projeto de aprendizagem de máquina. Que é tipo um fluxograma, um fluxo que a gente segue para implementar um projeto de machine learning, de aprendizagem de máquina, certo? Que é, primeiro, obter os dados. Certo? Então, eu tenho que ter os dados para poder trabalhar. Certo? Segundo, manipular e limpar esses dados. Certo? Por quê? Porque redes neurais, por exemplo, esses algoritmos de machine learning, eles são inteligentes? São, mas também você precisa colocar nas condições que dê para ele trabalhar. Certo? Então, tem texto na minha base, não tem condição de eu colocar texto para fazer cálculo, porque esses modelos trabalham com cálculo, certo? Então tem que fazer obter os dados, manipular esses dados para poder eu conseguir gerenciar e trabalhar. Depois, treinar o meu modelo, certo? Então aqui eu vou submeter os meus dados de treinamento no meu modelo para que ele obtenha o aprendizado, para que ele consiga predizer futuros elementos. Né? Depois, testar os dados, que durante a minha preparação dos dados aqui, eu vou separar o que é treino, dados de treino, o que é dados de teste, certo? E eu tenho que testar esses modelos para saber se realmente ele está aprendendo, certo? Porque eles podem cair em um problema que a gente chama de overfit ou underfit. Certo? E depois eu tenho que avaliar esse modelo, certo? Pegar alguma métrica e avaliar se meu modelo está bom. Claro, a métrica essa é de acordo com o meu problema. Certo? Então, na verdade, muitas coisas dependem do nosso problema. Esse fluxograma aqui realmente lembra o processo de KDD, mas acho que no processo de KDD ele tem um pouco mais de etapa, é mais complexo. Certo? Essa parte aqui é específico daquela parte de KDD e da parte de classificação, por exemplo. Então, eu aconselho vocês a seguir esse fluxo quando forem fazer algum teste, algum experimento de machine learning, certo? Que é obter os dados, fazer a manipulação dos dados, treinar o modelo, testar e fazer a avaliação, certo? Cada etapa dessa vai depender do seu problema, do que você quer fazer, se é classificação, agrupamento, regressão, essas coisas. Então, dentro da aprendizagem de máquina, nós temos alguns tipos de aprendizado, certo? Os principais que são mais mencionados é em relação à supervisão, certo? Em relação às minhas entradas e minhas saídas dos dados, certo? Então, eu tenho aqui 4 tipos principais, certo? Que é o supervisionado, não supervisionado, o semi-supervisionado e o aprendizado por reforço. Certo? Aqui no aprendizado supervisionado, certo? A situação por exemplo, temos uma tarefa de classificação. No aprendizado supervisionado, nós vamos ter nos nossos dados as informações do X, certo? E a informação do Y. Certo? Porque um modelo de aprendizagem de máquina, ele recebe a entrada, ele dá uma saída. Certo? E aqui a gente realiza um treinamento nos modelos, onde eu vou ter informações, que essas informações vão estar rotuladas. Certo? Por exemplo, nessa base aqui, que a gente chama a base de spam, nós vamos ter vários e-mails, onde eu vou ter alguns e-mails, vão ser
spam e outros não spam, certo? Então, dentro da minha base de dados, eu vou ter o X e vou ter o Y. Então, para que isso? Para mim fazer o meu treinamento. Porque no aprendizado supervisionado, eu faço treinamentos comparando as saídas que eu tenho com as saídas que o algoritmo vai dar. E nisso eu faço o treinamento para ajustar bem o meu modelo, certo? Então, sempre eu vou ter o meu X, sempre eu vou ter o meu Y no aprendizado supervisionado. Então, eu tenho uma base totalmente rotulada, certo? Então, baseado nessas amostras aqui rotuladas, eu vou dizer se essa aqui não rotulada, se ela é ou não é spam. Então, o meu algoritmo aprendeu o que é o que não é spam, e aí ele vai me responder os novos elementos. Outra tarefa do aprendizado supervisionado é a regressão, certo? Que a regressão, eu consigo encontrar uma função que me define esses dados aqui, certo? Então, nesse caso, os meus dados também têm um X e tem um Y, certo? Só que nesse caso aqui, ó, dos spams, eu tenho, por exemplo, no meu Y 0 e 1, ou é ou não é spam, certo? No caso da regressão, aqui eu vou ter valores mesmo, valores não 0 ou 1, não classes, mas valores numéricos, 1.1, 2.1, 3, 1.2, certo? Então, o meu Y vão ser valores que eu vou ter que aprender. Então, a rede ela vai me dar valores absolutos, certo? Então, essa é a tarefa de regressão. Mas nas duas eu tenho entradas e tenho saída, certo? E exemplos de algoritmos de aprendizagem de máquina de supervisionar, nós temos o KNN, que trabalha com os K vizinhos mais próximos, certo? Então verifica quais são os vizinhos de um determinado dado de acordo com a distância euclidiana. Tem regressão linear, que é um algoritmo para regressão, algoritmo um dos mais simples. Regressão logística, que apesar do nome, ela não é um algoritmo de regressão, é um algoritmo de classificação binária. Máquina de vetor de suporte, certo? Que também pode ser classificação, pode ser regressão, assim como o KNN também, ele pode ser de regressão ou classificação. Árvores de decisões e Randall Forest, que também pode ser de classificação ou regressão, certo? Então, todos esses algoritmos aqui, eles são supervisionados. Então, para mim fazer o treinamento, eu tenho que ter o meu X e tenho que ter o meu Y, certo? E baseado nessas duas informações, eles vão aprender e conseguir classificar elementos futuros. E aqui, eu vou aproveitar e mostrar um exemplo prático que de regressão, certo? Que assim eu mostro também utilizando utilizando o Colab, certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma base de dados que é do censo da Califórnia, certo? Que nessa base de dados nós vamos ter informações de casas e os preços delas, basicamente, certo? E o objetivo é ter um modelo de aprendizagem de máquina que me diga o preço das casas. Então, eu quero comprar uma casa, eu pergunto o modelo qual é o preço que eu devo vender minha casa de acordo com as características da minha casa, certo? Então, aqui no Colab, que ele já até desconectou, eu percebo que, como ele estava parado, ele desconectou a sessão, né? Mas se ele tiver em execução, ele não desconecta assim, não. Então, aqui, vou excluir isso aqui. Eu tenho aqui essa base de dados aqui, que já tirei, essa base de dados aqui, casas, certo? É a minha base de dados que eu vou utilizar na minha regressão, certo? Essa base de dados, a gente pode encontrar ela aqui nesse site aqui, certo? No Kaggle, que tem várias bases de dados. Eu acho que também a gente pode encontrar ela na base de dados UCI, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro,
Qual é o fluxograma aqui que a gente faz? Voltando aqui. É a obtenção dos dados, certo? Então, eu tenho que pegar os meus dados e carregar no meu código, certo? Então, para esse trabalho aqui, eu vou usar essa biblioteca, certo? O Pandas, certo? Vou chamar PD. Então, essa daqui é basicamente a importação padrão do Pandas no Python. Todo lugar que você vai está dessa forma aqui, a importação. Então, estou importando a biblioteca Pandas e vou referenciar ela no meu código como PD. Certo? Vou utilizar também o NumPy, para trabalhar com matriz. E vou carregar a minha base de dados. Certo? Então, eu vou colocar ela aqui dentro dessa variável, dados. Certo? Então, para me carregar esses dados, eu utilizo a função do Pandas. Certo? Então, é pd read. Então, essa função aqui do Pandas, ela me carrega um arquivo CSV. Certo? E esse arquivo CSV, ele vai estar lá com os valores todos separados por vírgula. Certo? Que é o padrão que eu utilizo. Todos separados por vírgula. Mas pode ter também por ponto e vírgula. Aí você tem que especificar aqui na função. Então, qual é a base que eu quero carregar? Essa base aqui, casas. Certo? Vou colocar aqui também, logo bem aqui, um lembrete. Que essa aqui é a parte obtenção dos dados. Aqui é a parte da obtenção dos dados. Então, como é que eu carrego essa base? Eu coloco o caminho dela. O caminho dela começa aqui, ó, por Drive. Então, ela está dentro do meu Google Drive. Ela vem aqui para o Drive, pula para a pasta My Drive. Depois, essa outra pasta aqui, basezinhas. E está dentro dessa pasta aqui, casas.csv. Então, aqui, aperto o Ctrl Enter e ele executa a célula. Aqui eu carreguei os meus dados. Certo? Então, está aqui todas as informações que eu tenho dos meus dados. Certo? Então, o que eu quero? Baseado em todas essas informações aqui, eu quero predizer essa coluna aqui, o preço. Certo? Então, o meu modelo tem que ser capaz de me dizer o preço da minha casa de acordo com as minhas características. Então, eu não quero pensar, eu quero que o modelo diga para mim qual o preço que eu vendo a minha casa. Certo? Então, está aqui a obtenção dos dados. O próximo é aqui a limpeza e manipulação dos dados. Certo? Eu fiz já um exemplo com essa base uma vez, que fiz uma série de modificações nela, de manipulação, tirando todos transformando tudo isso aqui em número e tal. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar apenas colunas que sejam numéricas, certo? Para mim não perder muito tempo aqui e trabalhar isso aqui com... manipular essa base todinha com tudo que a gente tem que fazer. Então, eu vou colocar aqui limpeza dos dados. Então, eu coloquei aqui a parte da limpeza dos dados. Primeiro, eu vou aqui, cadê? Eu coloquei aqui as colunas que eu tenho que usar. Vou colocar só as colunas numéricas. Então, os meus dados, eles vão receber os dados com apenas essas colunas aqui que eu coloquei. Certo? Então, eu vou trabalhar só com essas colunas numéricas aqui. Certo? Então, eu reduzi a quantidade de coluna. Então, baseado nessas variáveis aqui, eu quero predizer essa variável aqui. Essa variável é o meu y. Certo? Então, essas daqui são as variáveis que são o meu x. Certo? E esse daqui são o meu y. Certo? Percebo também que aqui nós temos valores
nulo, certo? Tem alguns lugares não temos informações. Eu também não vou tratar isso. Eu posso fazer alguns tratamentos, por exemplo, usando mediana, usando média, para substituir esses dados. Só que nesse caso aqui, eu vou remover. Então, fazendo essa operação aqui, eu vou remover os dados. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, antes de remover, se eu fizer isso, dados, ponto. Isso, né? Aqui, essa função aqui, eu mostro quantos valores em branco eu tenho em cada coluna. Certo? Então, percebo que eu tenho alguns valores em branco em algumas colunas. Certo? Então, eu rodo de novo esse comando aqui e eu removo aqui todos os meus valores em branco. Além disso, além de remover os valores em branco, os valores nulos, o que eu vou fazer? Existe uma questão que, em aprendizagem de máquina, é que o interessante é que os valores estejam todos na mesma faixa, certo? Porque se eu tiver um valor, por exemplo, essa base aqui eu tenho um valor 5, 6 nessa coluna, mas aqui na outra eu tenho 31.770. Então percebo que as faixas de valores elas são menores, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou normalizar esses dados e colocar todos na faixa de 0 a 1. Certo? Isso é o que eu aconselho vocês fazerem quando forem trabalhar em algum modelo de aprendizagem de máquina, de deep learning, porque isso pode influenciar no aprendizado, ou pode demorar para o modelo convergir, ou pode fazer com que o modelo nem convirja nunca e você não tenha um modelo inteligente ao final. Só que eu vou normalizar essas variáveis, mas não vou normalizar o meu y, que é o preço, certo? Porque senão como é regressão, isso aqui vai bagunçar o meu resultado. Então, se eu quero um valor específico, eu não posso normalizar, então vai modificar o aprendizado da rede, certo? Então, quando a gente vai normalizar os dados, mas a gente normaliza apenas o x, o y mantém lá, certo? Então eu venho aqui, vou logo separar aqui o que é o meu x, certo? O meu x são os meus dados menos como é o nome da coluna? Sei. O meu x, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que o meu x são essas variáveis menos esse preço aqui. Então, estou especificando que eu vou dropar, que eu vou remover o preço do meu imóvel, certo? E o meu y vai ser os dados. Então, separei aqui o que é x e separei o que é y nos meus dados. Além disso, eu preciso normalizar esses dados. Como é que eu normalizo? Existe uma forma matemática que a gente pode realizar, que é o min-max, certo? Mas, obviamente, eu não vou aqui implementar a função que normaliza para isso. Eu tenho uma função para isso. Então, dentro do sklearn, que é o scikit-learn, nós temos aqui essa função. Essa função aqui me permite normalizar os meus dados na faixa que eu quiser. Certo? No meu caso, eu vou colocar na faixa de 0 a 1. Certo? Então, vou criar aqui primeiro um objeto do tipo min-max para trabalhar. Então, o meu x vai receber a transformação dele mesmo, certo? Então eu vou pegar esse x aqui, certo? E converter ele para a escala
de 0 a 1. Então, todas as variáveis, todos os valores vão estar na escala de 0 a 1. E vou atribuir para ele mesmo, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0 a 5... Então, percebam agora, ó, o meu x, todos os valores do x estão, todas as colunas estão na faixa de 0 a 1, certo? O valor máximo dele é 1. Então, isso é uma das formas de fazer o pré-processamento. O que está faltando? Está faltando eu separar o que é teste e o que é treino, certo? Então, agora eu vou quebrar esse x aqui em x de treino e x de teste, certo? Como é que eu vou fazer isso? Tem também a biblioteca que faça isso para mim. Scalane, ponto. Modus selection. Então, essa função aqui me separa os meus dados. Significa o quê? Que dessas informações aqui, eu vou tirar uma porcentagem para treino e outra porcentagem para teste. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um x-train e um x teste, certo? Mas eu vou ter também o y do treino e o y teste. Certo? Se vocês forem pesquisar na internet, os exemplos que tem de implementação, a maioria deles tem esse padrão aqui dessas variáveis, certo? X-train, x-teste, y-train, y-teste. E que esse y aqui, ou esse x aqui, os caras convencionaram que era maiúsculo. Certo? Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, mas a convenção que eles dizem é que é maiúsculo e x maiúsculo e y minúsculo. Não sei por que essa convenção, mas colocaram isso. Eu coloco porque eu já me acostumei. Então, essa função aqui, ela me retorna 4 variáveis. Um vai ser o x-treino, outro o x-teste, o y-treino e o y-teste separadamente. Eu só tenho que avisar para ele qual é o meu x. Então, eu passo o x para ele, passo o y e digo aqui, ó, o tamanho do meu conjunto de treinamento. Então, eu vou separar 70% para treino e 30% para teste. Então, eu coloco 0,7. Então, 70% tamanho do treinamento. Então, automaticamente, ele reconhece que os outros 30 é o teste, certo? Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho separado o meu X treino e o meu X do teste. Então, essa parte aqui foi concluída, certo? Que eu coloquei a limpeza e a manipulação dos dados, que eu vou separar em X, treino e teste. Então, o próximo passo é a modelagem desse modelo. Eu vou aqui, treino. Eu vou utilizar aqui nesse exemplo um desses modelos aqui. Certo? Cadê? Vou utilizar o KNN. Certo? O KNN também pode ser utilizado para regressão, mas eu poderia usar outros modelos de regressão. Então, o professor Vinícius chegando. Então, eu vou utilizar o KNN. Obviamente, eu não vou também implementar o KNN. Existe no scikit-learn esse KNN implementado, que é scalane, ponto, enable, import, Knable regressor. Certo? Então, aqui tem a implementação do algoritmo KNN para regressão, certo? E eu tenho que criar o meu modelo, certo? Enables, dizer quantos vizinhos. Eu estou aqui implementando rápido, mas quando eu for trabalhar com a Deep Learning, eu vou explicar mais devagar a utilização, certo? Porque eu estou mostrando aqui só para mostrar um exemplo. Então, aqui eu tenho o KNN, chamei a biblioteca KNN, instanciei o KNN, e agora eu faço KNN.fit. Passo para ele o x-treino
e o Y treino. Certo? Então, aqui, eu estou treinando o meu modelo. Certo? Aqui eu crio o modelo e aqui eu treino ele. Então, treinei o modelo do KNN. Depois de treinado, vem a parte do meu teste. Certo? Então, para me testar, para esse modelo aqui responder, eu utilizo essa função aqui, predict. Certo? Então, ele vai predizer alguma coisa. O que é que ele vai predizer? Vai predizer o meu teste, certo? E as minhas respostas vão vir para essa variável aqui. Certo? Então, tendo essa variável aqui, no meu modelo, no meu teste, tendo essas respostas, eu consigo avaliar o meu modelo. Certo? Então, aqui em cima, eu fiz a obtenção dos dados, selecionei os dados, fiz uma limpeza desses dados e o pré-processamento, treinei o meu modelo, certo? Fiz o meu teste, certo? Seguindo esse fluxo aqui. Certo? Então, estou aqui nessa parte. E a última parte é a parte da avaliação do meu modelo. Certo? Então, avaliação. É a parte que eu verifico se o meu modelo realmente está prestando. No caso de regressão, eu avalio o meu modelo utilizando alguma métrica de regressão. Se fosse classificação, eu poderia usar acurácia, mas aqui é regressão. Então, eu vou usar aqui, nessa biblioteca também, tem as métricas. Corte, erro, o erro, certo? Vou usar o erro absoluto. Certo? Então, quanto menor o erro, melhor o meu modelo. Então, o erro vai ser igual. O que eu preciso para calcular o meu erro? Certo? Como é que eu sei que o meu modelo está errado? No caso que é um supervisionado, o meu erro, eu vou calcular ele baseado na predição. Então, eu tenho aqui o verdadeiro, que seria esse y-teste aqui. Certo? Então, se ele respondeu por x-teste, ele deveria responder igual a esse y-teste. Então, tem que comparar o y-teste com o meu y-predito. Certo? Vai dar o meu erro. Então, aqui ele está dando um erro de 26.803. Pode ser grande? Pode, mas depende também. Porque aqui, ó, temos casas de 215 mil, certo? Então, se ele deu um erro de 2.000, de 26 mil, pode ser também não seja um erro tão grande assim, certo? E se você também estiver achando, não, isso aqui está muito grande, então vamos ver aqui e comparar os valores em si, certo? Então, por exemplo, y-teste, vou mostrar aqui os 5 primeiros, certo? E comparar com os 5 primeiros preditos. Certo? Não, está errado. Aqui, nesse exemplo. Presta atenção que o modelo, ele deveria ter respondido para essa amostra esse valor aqui, 221.300. Ele respondeu 279.180. Certo? Aqui ele deveria ter respondido 75 mil. Ele respondeu 111.600. Nesse daqui, 118 mil. Ele respondeu 130. Certo? Então, ele tem um erro, certo? Mas ele percebe que ele foi convergir para esses valores de regressão. Certo? Então, possivelmente, se eu fizesse algumas alterações, aumentasse aqui o número de vizinhos, ou diminuísse, ou mudasse a função, a distância euclidiana que o KNN usa, aí poderia ter sido melhor, certo? Então, esse modelo aqui que eu fiz, esse padrão aqui de codificação, é o que eu vou tentar utilizar no decorrer do curso, certo? Então, tem a obtenção dos dados, limpeza dos dados, treino, teste e avaliação,
certo? Aí eu vou também, à medida que for passando, eu vou explicar, vou explicando melhor e vocês vão entendendo melhor, caso não tenham entendido. Alguma pergunta até aqui? Então, continuando. Esse foi um exemplo de classificação supervisionada usando regressão. A de classificação, aprendizado supervisionado usando regressão. Se fosse classificação, seria o mesmo padrão, mas aí você só iria mudar o modelo e a forma de avaliar. Continuando com o aprendizado não supervisionado, nós temos no aprendizado supervisionado, diferente do supervisionado, nós não temos o Y disponível, certo? Nós vamos ter apenas o X, certo? Então, percebam que nessa modelagem, nós não temos os dados rotulados, nós não sabemos um padrão aqui. Então, o modelo ele vai descobrir esses padrões, por exemplo, pode descobrir que esses aqui são elementos similares, que esses são similares, esses são similares, que são similares. Certo? Então, ele vai descobrir esses grupos assim, esses agrupamentos, sem que eu diga para eles quais são. Certo? Então, no outro, o treinamento, no supervisionado, o treinamento é direcionado por uma variável y, que eu tenho no final as saídas. Certo? E no não supervisionado, eu não tenho essas saídas, eu vou dizer apenas as minhas entradas. E pelas regras, os algoritmos, eles vão por si só descobrir essa diferença, certo? Então, eu posso fazer isso para realizar agrupamento, certo? Como eu falei, então, ele vai agrupar os dados, então considera-se que esses elementos, por exemplo, são elementos similares. Certo? Eu posso fazer o não supervisionado para detectar anomalias, então eu posso, por exemplo, aí agrupou todo mundo aqui, e esse aqui ficou de fora, então isso aqui deve ser uma anomalia, tira ele da minha base. Posso fazer regras de associação, que acontecem em rede social, certo? Existe lá um agrupamento por regras de associação. Posso usar agrupamento, por exemplo, para fazer destaques em visualização. Certo? Então, eu faço um agrupamento aqui e consigo visualizar áreas. Isso aqui também pode ser feito em mapas, para fazer classificação, detecção de queimadas, por exemplo. Então, aqui foi feito agrupamento e eu consigo visualizar. Então, o não supervisionado, eu não tenho mais saída, mas eu consigo encontrar padrões de acordo com os meus dados. E algoritmos de exemplos, temos o Camis, certo? O mais conhecido, que é baseado na distância euclidiana ou qualquer outra medida de distância. COBWEB, que é algoritmo hierárquico, certo? Tem esse EM aqui, que é também um algoritmo de agrupamento, que é um pouco mais complexo do que o COBWEB, que é o Camis, eu nunca me aprofundei em relação a ele. Nós temos também algoritmos não supervisionados, o PCA, que descobre as componentes, analisa os dados, descobre as principais componentes desses dados. Eu reduzo a dimensionalidade dos meus dados utilizando esse PCA, é um algoritmo não supervisionado. E temos a rede de Cohn, certo? Que utiliza o algoritmo SUM para fazer o treinamento de uma rede neural não supervisionada, e ela também pode se realizar agrupamento. Certo? Então, isso aqui também é uma rede neural. Ela não é muito utilizada, mas ela é não supervisionada e realiza agrupamento. Acredito que o autoencoder tenha meio que superado ela, né? Mas são todos algoritmos não supervisionados. Outro tipo de aprendizado que nós temos é o aprendizado semi-supervisionado, certo? Esse aprendizado aqui, ele surgiu já nas últimas décadas, certo? Na última década, baseado em problemas que começaram a surgir, de que eu não consigo, é difícil eu conseguir dados rotulados suficientes para mim fazer o aprendizado supervisionado. Certo? Então, por exemplo, tenho 1 milhão de amostras, mas eu quero supervisionado e eu não sei o rótulo dessas amostras, eu não sei as classes. E aí, para você ir lá dizer em 1 milhão de amostras, é mais complicado. Né?
Então, o que é que o aprendizado semi-supervisionado se baseia? Ele se baseia nos meus dados, onde eu vou ter elementos não rotulados, que seria representado por essas bolinhas cinza, com elementos rotulados, certo? Que seria essas duas classes aqui. Então, alguns exemplos são rotulados e outros não, certo? E baseado nisso, eu vou dar a classe de novos elementos. Então, nesse exemplo, nesse caso aqui, existem duas vertentes, que é o agrupamento semi-supervisionado e a classificação semi-supervisionada. Na classificação, eu descubro a classe de todos esses rotulados baseados nesses rotulados aqui. Eu posso simplesmente aplicar o algoritmo supervisionado, mas já foi mostrado que é insuficiente. Então, tem outras técnicas lá que a gente pode colocar. E o agrupamento, eu uso os dados rotulados para direcionar meu agrupamento. No caso, eu posso usar o caminhos aqui nesse exemplo. Mas o semi-supervisionado, eu tenho dados com X e Y e tenho dados só com X. Certo? Então, essa aqui é basicamente a configuração do aprendizado semi-supervisionado. E temos o aprendizado por reforço. Esse daqui digamos, dentro de Deep Learning é o aprendizado que está em alta, certo? Que é o Deep Reinforcement, acho que é Deep Reinforcement, é aprendizado por reforço profundo, certo? Então, existe um algoritmo chamado K-Learning, certo? É um algoritmo que utiliza aprendizado por reforço. E existe o Deep K-Learning, que utiliza redes neurais em aprendizado por reforço. Parece, em alguns trabalhos que eu vi, parece ser o top mesmo do aprendizado de máquina com Deep Learning, certo? No aprendizado por reforço, a gente usa a teoria de que nós vamos ter um agente inteligente, que ele tem que fazer uma determinada tarefa, certo? E esse agente, ele vai fazer essa tarefa, certo? Então, aqui ele tem que ir para cá, ele vem para cá, para o lado esquerdo. E ele toma menos 50 pontos. Então, o aprendizado por reforço, ele é baseado em recompensa, certo? Negativa ou positiva. Certo? Então, se ele fez uma tarefa errada, toma menos pontos. Se fez uma tarefa certa, ganha pontos. E baseado nisso, ele vai conseguir aprender por si só qual é a melhor estratégia para resolver um determinado problema, certo? Resumindo assim, por cima parece simples, mas isso aqui está sendo algo bem utilizado. Até, por exemplo, em robôs humanoides, se não me engano, eles utilizam aprendizado por reforço. Certo? Então, aprendizado por reforço, eu nunca me aprofundei nessa área aqui, mas é uma área que, se você for para estudar, é bem promissora. Certo? E dentro da aprendizagem de máquina, nós temos alguns desafios, certo? Alguns problemas que a gente encontra no meio do caminho. Por exemplo, dados de treinamento insuficientes. Certo? Não é que eu não tenha os dados, mas é que ter dados suficientes bons para treinamento, às vezes pode ser problema. Como eu falei, ter dados rotulados, por exemplo, para fazer a classificação ou regressão. Mas ter uma quantidade suficiente para fazer esse treinamento pode ser complicado. Então, o Peter Norvin, ele diz, os dados importam mais que o algoritmo em problemas complexos. Certo? Então, é porque, quando se trata de aprendizagem de máquina, o modelo vai se adequar aos dados, certo? E não os dados se adequar ao modelo. Então, essa visão faz com que, se eu não tiver dados devidamente bem representados, dados bem modelados, bem limpos, dados que foram feito um pré-processamento bem feito, eu posso ter problema no meu algoritmo. Certo? Às vezes não adianta eu modificar o algoritmo todinho, modificar o modelo, se os meus dados não estão bons. Certo? Então, temos que ter, para ter esses dados numa quantidade suficiente, pode ser meio complexo. Aqui tem um gráfico, ainda nesse problema, que mostra o que aconteceu nos últimos anos. Quando se trata de machine learning, temos os modelos padrões, esses que eu mostrei, Camis, KNN, máquina de vetor de suporte.
Esses modelos, em uma pesquisa realizada do Google, mostrou que, à medida que eu vou aumentando a quantidade de dados, se eu tiver muitos dados e também a dimensionalidade deles, eu começo a perder performance. Estabiliza a performance, não é perder, estabiliza a performance do meu modelo, certo? Isso para modelos tradicionais de machine learning. Com a deep learning, à medida que eu vou aumentando esses dados, eu vou melhorando o meu modelo de rede neural profunda, certo? Então percebam que quando eu tenho, à medida que eu aumento os dados, é mais aconselhável você ir para um modelo de deep learning do que se trabalhar com um modelo comum de aprendizagem de máquina, certo? Nesse exemplo aqui do KNN, que eu mostrei, eu utilizei o KNN, certo? Mas também lá não tinha assim, muitos dados. Que também ainda tem outra, como eu falei, existe não existe convenção do que é uma rede profunda, certo? De quantas camadas é para dizer que a rede é profunda. Assim como também não tem convenção do que são muitos dados, certo? Tenho 10 mil, isso é muito, é pouco, isso não tem uma convenção muito muito definida. Eu sei que 1 milhão é muito, então podemos usar Deep Learning. Outro problema, dados de treinamentos não representativos. Eu tenho um conjunto de treinamento, mas esse conjunto de treinamento não me representa uma coisa que dê para uma função modelar. Nesse exemplo aqui, eu ter uma função aqui está meio difícil. Eu poderia fazer isso, por exemplo, ter essa função que faça isso, mas é mais complexo, certo? Nesse caso, os algoritmos comuns de aprendizagem de máquina teriam muita dificuldade em fazer isso. Talvez uma máquina de vetor de suporte consiga diferenciar isso aí, mas tá muito esses dados aqui, por exemplo, estão muito próximos dos dados da outra classe, e esses aqui já são da outra classe, estão muito longe. Aí essa parte pode complicar. Tá, então, se meus dados não estão sendo bem representados, aí fica difícil eu fazer um treinamento. Outros problemas, baixa qualidade dos dados. Pode ser que eu tenha muito erros nos dados. Então, tem muito erro, tira. Aí a base baixa a quantidade de dados. Que nem no meu doutorado, na disciplina que eu fiz lá na UFRN, tinha uma mulher que fazia os trabalhos, e no trabalho final eu estava no grupo dela e usamos a base dela. Quando a gente foi tirar alguns erros que tinha, a base que tinha 2 milhões de amostras caiu para 20 mil. Certo? Então, ela perdeu muita informação nos erros. Então, a base dela não era boa. Outliers, certo? Ter muito outlier também pode ser problema no nosso base de dados. Ruídos também, certo? Dados faltosos. Isso tudo aqui influencia no treinamento, certo? Se eu não tiver dados bem modelados, dados limpos, aí o modelo vai perder performance. Características irrelevantes, também é outro problema. Temos um monte de dados, um monte de características, mas um monte de características que não representa, certo? Que ao invés de atrapalhar, ao invés de ajudar, atrapalha, certo? Aí você tem que selecionar as melhores características. Existem algoritmos de seleção de atributos, certo? Que lhe ajudam a selecionar as melhores características. Existe uma forma também de se fazer isso usando entropia. Você calcula a entropia das colunas. Você também pode fazer uma correlação, certo? A matriz de covariância. Agora não lembro se o termo correlação ou é covariância. Você que fazendo essa matriz, se tiver muito alto entre duas colunas, você pode tirar uma das duas que não vai influenciar. É melhor tirar uma das duas. Ou se tiver correlação muito baixa em relação à classe, aí você também pode tirar essa coluna. Certo? Então, existem essas partes que, na verdade, na parte de pré-processamento, existe todas umas técnicas, toda uma teoria por trás. Aí eu não vou mostrar tudo isso aqui, porque senão tinha que ser outro curso,
só para fazer pré-processamento. A tendência tem sido a seleção manual automatizada. Aí, quando você seleciona manualmente, aí tem gente que vai reclamar. Pode reclamar sim. Já vi em artigos, até trabalho de TCC, pessoas, selecionei essas características. Por quê? A menos que, quando for manual, você justifica, quero essas características, porque essas características que caracterizam esse problema, que faz isso, que tem isso. Se você não tem nenhum conhecimento do problema que diga, são essas características que são melhores, aí você roda um algoritmo, aí não tem o que... aí você pode justificar muito melhor rodando um algoritmo de seleção de atributos. Certo? Também, se você tem 10 características, aí também você não precisa também se preocupar com selecionar as melhores características, a menos que tenha uma que seja muito ruim, e aí você realmente pode tirar. Mas geralmente essas características relevantes é quando tem muito, tem 10 mil características, então vamos aqui, né, selecionar as melhores características para o problema. Outro problema que pode acontecer quando a gente trabalha com aprendizagem de máquina é o underfit. Significa que o meu modelo é fraco diante do meu problema, certo? Então, eu não consigo aprender corretamente aquele problema. Então, tá aqui, tem os dados aqui, aí essa função aqui está uma reta, aqui não diz nada sobre o meu problema, certo? Então, é quando eu treinar, ele simplesmente está com um baixo desempenho, isso eu vou chamar underfit. E o termo mais conhecido é o overfit, certo? Que é quando eu tenho um bom desempenho nos meus dados de treinamento, mas quando eu vou testar, o algoritmo está ruim, certo? Então, significa que ele aprendeu os meus dados de treinamento muito bem aprendido. Se eu não me engano, acho que eu já vi em algum lugar que é o termo que o modelo decorou. Ele não aprendeu, ele apenas decorou o meu problema, certo? Então, eu vou aqui, estou lá no meu treinamento, durante o meu treinamento, o meu modelo está bom, mas aí quando eu vou testar, está ruim o meu desempenho, certo? Então, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, nessa primeira parte aqui é o underfit, certo? Aqui é um gráfico do erro com as épocas, as iterações, certo? Então, à medida que eu vou fazendo as minhas épocas, o erro vai baixando, mas ele não baixa o suficiente, tanto na validação, que é a de vermelho, quanto nesse aqui azul, que é o treinamento, certo? Então, aqui ainda está muito alto o erro, certo? Eu tenho que chegar ao erro baixo, certo? É parecido com aqui. Então, até nesse ponto aqui, está dando underfit, certo? Porque está muito baixo. Quando passa desse ponto aqui, o treinamento começa a cair o erro. Tá bom, mas a validação está alta demais, então deu overfit. O meu modelo, ele está durante o treinamento, ele está sabendo tudo, mas quando vai para a validação, ele está ruim, certo? Então é que, nesse primeiro exemplo aqui, a pessoa aqui, o modelo está estudando, mas não está aprendendo nada, aprendendo pouco, tudo enquanto. Tanto na prova quanto no estudo. Aqui não, aqui na overfit, ele está estudando, na hora de estudar ele está bom, respondendo tudo, mas na hora da prova, na hora da validação, não sabe de nada. Está ruim o treinamento. Então, temos esses dois termos, underfit e overfit. O que aparece mais na literatura é overfit, eu vejo. Mas basicamente essas definições aí que podem acontecer no meu modelo. Até aqui alguma pergunta? Então, eu tinha planejado para iniciar hoje as redes neurais, certo? Só que já são 3h48. Certo? E eu acho que eu já dei muita informação. Foi só os conceitos de aprendizagem de máquina. Eu vou deixar essa outra parte para a segunda aula, que eu vou iniciar as redes neurais artificiais com Perceptron, certo? E
Se der tempo, multilayer Perceptron, eu acredito que dê, porque a parte do Perceptron é menorzinha. Né? E para depois dar início realmente à rede de convolução e o autoencode. Certo? E isso fazendo, eu vou mostrar aqui implementações também práticas. Certo? Então, eu vou disponibilizar esse slide aqui e vou mandar também os códigos, esse código que eu fiz hoje. Certo? O Colab, porque essa extensão do Colab aqui é a mesma extensão do Jupyter, certo? Então você consegue abrir esse arquivo também no Jupyter. Então, para não se alongar mais, eu vou deixar essa segunda parte aqui para a próxima aula, certo? E aí vocês, se tiver alguma dúvida, você pode ler esses slides. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail perguntar, certo? Ou se tiver alguma sugestão da aula também a falar, melhorar alguma coisa, certo? Porque senão, se ficar muito chato, aí não vai adiantar não aprender nada. Então, se alguém não tiver alguma dúvida, até a próxima aula. Vou mandar o e-mail no link do Drive. Certo? Então, valeu, falou. E a gravação também, vou disponibilizar também a gravação. Não sei onde é que vai ficar essa gravação, onde é que fica gravado, mas eu vou caçar aqui no Drive.